Salve, salve, senhoras e senhores. Eu estava sumido aí esse final de semana todo, desde sexta-feira. Tava viajando aí com a Japinha pro interior de São Paulo. Acho que desde fevereiro eu não tinha um final de semana que eu não trabalhasse, né? Pelo menos um sábado ou um domingo aqui, fazendo lives, vídeos aqui pros senhores, principalmente nossas lives maravilhosas. E hoje saiu a notícia de que o goleiro John e o lateral esquerdo Lucas Pires dos Santos poderiam estar vindo para o São Paulo numa eventual troca com o Patrick. O caso Patrick, ele já está ganhando novos e novos capítulos no São Paulo, mas como os senhores lembram, desde um dos últimos jogos ali do Brasileirão que teve contra o Fluminense, que a gente vai ganhando pro intervalo, tem a briga entre Rogério Ceni, né? Tem o atrito, né? Não vamos chamar de briga, vamos chamar de atrito, né? Para não acusar a gente de aumentar as coisas, porque agora até youtuber, influenciador é culpado por inflamar coisas, né? Parece até que é a gente que contrata jogador errado, contrata jogador que não presta, enfim. O atrito entre Ceni e Patrick. Desde então, não se sabe se o Patrick fica por ano que vem. Ele tem contrato sim com o São Paulo por mais uma ou duas temporadas, se eu não estiver enganado. Patrick é um dos caras que realmente nos ajudou ao longo do ano, foi muito mal na Sul-Americana, assim como o Luciano foi mal na final da Sul-Americana, o Caleri foi muito mal na final da Sul-Americana, e o time inteiro praticamente, né? Foram mal, tem a oportunidade de se recuperar lá no próximo ano, alguns jogadores a gente acha que podem ser úteis, outros não. O Patrick, na minha visão, é um dos caras que podem ser úteis. O Patrick é um cara que fez, se eu não me engano, 9 gols e deu 8 assistências, 17 participações em gols. Se fosse o Patrick em qualquer outro time jogando bem, a torcida inteira do São Paulo falar, ó, esse Patrick aí saiu do Internacional, foi bem em outro time. Seria assim, como tinha torcedores que queriam o Patrick aqui no São Paulo, justamente pelas boas temporadas que ele fez pelo Internacional, principalmente na temporada de 2020, que brigaram lá pelo título, assim como nós, com o Diniz, enfim, toda aquela coisa. Quanto aos jogadores que viriam do Santos, vocês que acompanham mais o canal aqui sabem o quanto eu acho o goleiro John um ótimo goleiro. Eu acho que ele é um reserva circunstancial no Santos. Ele só é reserva no Santos porque ele tem um outro puta goleiro, um excelente goleiro, que é o João Paulo. Se tem uma coisa que o Santos não pode reclamar, o Santos pode reclamar que deve estar devendo para um, devendo para outro. O Santos pode reclamar de várias coisas, mas se tem uma coisa que o Santos não pode reclamar é de goleiro. Tem dois de altíssimo nível. Ah, mas então por que o John é reserva se ele é tão bom assim? Vamos lembrar que o John foi o titular daquele Santos do Sampaoli, e depois, no Sampaoli não, perdão, aquele Santos do Cuca, do Sampaoli era o Everson, que depois ele levou para o Atlético Mineiro. Errata minha aqui, que eu já lembrei e me corrigi. O John foi titular daquela Libertadores com o Cuca e só saiu do time por lesão. E aí deu-se a necessidade de utilizar o João Paulo e também foi muito bem. Foi muito bem, tanto que ganha a posição, ganha na bola. E por causa de uma lesão, o John perdeu a posição. Não foi que ele perdeu porque ele estava mal, porque ele foi ruim, ou porque ele tomou aquele gol do Breno Lopes lá contra o Palmeiras. Não é nada disso. Inclusive, ele botou a bola num lugar que um goleiro talvez do nível do Rogério Ceni pegaria, mas não sabemos, né? Porque realmente é uma bola muito difícil. Quanto ao Lucas Pires, eu vou ser sincero para vocês. Eu vi pouquíssimos jogos dele no Santos ao vivo. Quando eu vi a matéria, quando eu vi a notícia que vai estar aí na tela em algum momento pra vocês, eu fui pesquisar mais. Eu não lembrava o Lucas Pires. Puta, esse menino, se não me engano, é um que foi base do Corinthians. Aí eu fui pesquisar, realmente era ele mesmo. Ao longo da temporada ele fez 52 jogos, deu 6 assistências. Em alguns momentos jogou o Felipe Jonathan numa linha mais à frente e ele como lateral esquerdo. Dizem que ele tem uma ótima força física. Eu vi alguns vídeos dele, mas eu sempre falo pra vocês, é bom a gente pegar jogo inteiro pra ver do cara, porque se a gente pegar melhores momentos, o Igor Vinícius é o novo Cafu. Já cansei de falar isso pra vocês, se a gente pega só o vídeo de melhores momentos, ferrou, danou, todo mundo vai virar craque, todo mundo vai virar gênio. Tanto que quando eu vim aqui falar do Galopo, em algumas lives que a gente fez, eu peguei vídeos de jogos completos do Galopo lá na Argentina. Pra mim o principal destaque foi o Banfield contra o Boca Juniors, que o Galopo foi muito bem. Então, senhoras e senhores, para dar minha opinião aqui sobre o Lucas Pires e o John pelo Patrick, eu acho a troca John por Patrick, que era que estava ocorrendo durante a semana, que o Santos está levando muita vantagem. A gente está pegando um goleiro, né? Por mais que seja um excelente goleiro, todo time começa por um grande goleiro, eu prefiro pagar 8 milhões de reais para o Santos e ter o John sem a necessidade de ceder o Patrick. Ou pode até ceder um outro jogador que não tenha participado tanto da temporada, que tenha sido reserva também. Podemos trocar um reserva por um reserva. Tudo bem dar um meia, dar um atacante que não esteja sendo utilizado, pode emprestar o Alisson para eles, ou dar de vez o Alisson para eles, qualquer outro jogador que não foi titular absoluto no São Paulo. O Patrick, em determinado momento nessa temporada,
foi titular absoluto do São Paulo. Então não vejo com bons olhos a troca John por Patrick. Ainda mais John por Patrick e 2 jogadores. Só que vamos lá, John por Patrick e 2 jogadores. Pô, aí a gente ganha 2 caras. Mas peraí. O Lucas Pires tem apenas 21 anos. Ele tá em ascensão ainda, tá começando. Não se sabe nem se o Santos quer liberar ele. Mas é o que o São Paulo botou ali na mesa. Pelo menos é o que saiu na matéria do UOL, que vai estar aí pra vocês em algum momento do vídeo. O São Paulo tá tentando aí alguma coisa, tá tentando fazer negócio. E tá incluindo o Patrick nas negociações, pelo menos é o que a gente sabe. O que não me agrada. O papel de um diretor de futebol era pegar o Rogério Ceni, pegar o Patrick e vamos lá, vamos sentar vocês dois. Você se aquieta, Patrick. Quando o professor te substituir, você fala, beleza, vamos lá. Você pode não concordar, você pode chamar, ir pra salinha do Rogério Ceni e conversar. Pô, Rogério, não gostei de ter sido substituído. Roupa suja você lava ali em casa, você não lava ali na frente de todo mundo, no vestiário, no meio de um jogo, tanto que o São Paulo volta do intervalo desligado, com a treta na cabeça, e toma 3 gols do Germancano assim, coisa que não tomou o primeiro tempo inteiro contra o Fluminense, por exemplo. Eu não acho que o Patrick deve entrar nessa lista de negociáveis. O Patrick nos ajudou demais ao longo do tempo. Agora, mesmo que por 2 jogadores... Vamos lembrar, lateral esquerdo. Nosso lateral esquerdo, ao que tudo indica para essa temporada de 2023, vai ser o Wellington. A gente não tem um outro. Tem o menino Patrick Lanza, que o Rogério Ceni chegou a... Patrick Lanza ou Patrick Lança, eu nunca falo certinho o nome dele, mas enfim. O Rogério chegou a utilizar ele, mas ainda tá muito cru. A gente precisa sim de lateral esquerdo. Mas por que o Lucas Pires? O Lucas Pires tem 6 assistências ao longo da temporada, tá crescendo, mas por que ele? Não seria o certo a gente pegar um cara um pouquinho mais experiente, na faixa etária do Juninho Capixaba, não necessariamente o Juninho Capixaba? Lembrando que o Lucas Pires, se eu não me engano, tem 21 anos, estreou no time profissional em 2021 ou 2022. Ele tem mais ou menos o mesmo tempo de experiência que o Wellington. Então a gente está pegando um moleque da exata mesma idade, que tem que melhorar, evoluir, amadurecer em todos os mesmos aspectos que o Wellington praticamente, parte psicológica, né, pressão de torcida e tudo mais. Não seria melhor a gente ter o Wellington nesse sentido e pegar um cara um pouquinho mais experiente, de uns 20... Não tô falando experiente com a idade do Rafinha e do Miranda. Não tô falando um cara perto de aposentar. Quando eu digo mais experiente, é um cara de mais de 25 anos, 26, 27, no máximo ali 28, que já viveu bastante coisa no futebol. Não o caso do próprio Lucas Pires e do Wellington. São 2 jovens de 21 anos com muito potencial. O Wellington, nessa temporada de 2023, pode vir a ser o titular. Mas é bom ter um cara experiente ali para segurar a bucha. Eu utilizei aqui o exemplo do Juninho Capixaba pela idade. Pode ser ele, pode não ser. É um cara que me agrada. Foi muito bem aí no Fortaleza. Foi mal em outros clubes também, mas seria uma aposta e não seria tão caro. Agora, você ceder um jogador que foi importante e que fez os gols da semifinal da Sul-Americana por causa de treta, por causa de atrito, não por causa de desempenho, desculpa, isso eu jamais vou concordar. Quanto à notícia que está circulando, não sabemos ainda se o Santos aceitou, se o Santos vai topar liberar o menino Lucas Pires e se o Santos ainda quer um dinheirinho. O Santos está querendo tudo, né? Quer o Patrick, quer dinheiro, sabe-se lá que mais o Santos vai querer. Eu não cederia o Patrick, mas adoraria ter o goleiro John. Quanto ao Lucas Pires, eu já acho que a gente tem o Wellington de mesmo perfil. Senhoras e senhores, esse vídeo aqui foi especial no quarto da Japinha. A gente acabou de chegar de viagem. Para vocês terem noção, estávamos na estrada quando estava acontecendo já a Copa do Mundo. Se eu não me engano, estava no meio já do jogo, a gente pegou a estrada, não vi a abertura, não vi o jogo, só vi que foram 2 gols ali, que o Equador meteu 2-0. Agora que a gente chegou aqui à noite, na casa dela, que a gente vai pegar para ver a abertura, vai pegar o VT aí pra gente ver tudo. Amanhã tem live normal pros senhores e eu vou fazer uma programação especial, que agora tem Copa do Mundo, né? Acabando o último jogo do dia da Copa, né, que são em média 3 jogos por dia, acabou o terceiro jogo, 1 hora ou 1h30 depois, a gente vai ter live aqui no canal. Então, se o último jogo do dia acabou às 18 horas, a gente vai fazer live às 19. O último jogo do dia, que seria hoje, por exemplo, acabou às 3 da tarde, a gente faria uma live às 3h30, 4 da tarde. Fechou? Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui. Não esquece de deixar seu like. Você que estranhou aí que eu tava sumido, não fiz live nos últimos dias, foi porque eu tava no interior de São Paulo, curtindo a despedida aí da minha irmã e do meu cunhado, aí despedida de solteiro conjunta dos dois, uma festa danada, uma farra danada. Estamos cansados de tanta festa, tanta alegria, né, senhores? E senhores sabem que eu gosto de uma festinha também. Tamo junto, vamos São Paulo, vamos ver quem que a gente traz aí. Tem até uma fama de mal pagador que o São Paulo está, que tá me corroendo aí. Eu tava com medo do São Paulo anunciar alguém, eu tenho que fazer cobertura disso pra vocês. Acabou que o São Paulo não contrata ninguém porque não consegue pagar ninguém. Impressionante.
Tamo junto, senhoras e senhores. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo, principalmente sobre o Lucas Pires. Eu acho que a gente já falou bastante do John, se o Patrick deve ou não sair, mas não esquece de deixar seus comentários aqui. Tamo junto e vamos São Paulo, senhoras e senhores.